O primeiro domingo da semana, a primícia da semana, é a consagração da sua semana a Deus. O primeiro domingo do mês, você está consagrando todo este mês a Deus. E eu creio que a bênção do Senhor já está sobre você. E este mês de fevereiro vai ser extraordinário sobre a sua vida. A nossa missão aqui é liberar as palavras proféticas de bênção de Deus sobre a sua vida. Nós cremos e nós falamos. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Estamos aqui para ministrar a palavra que produz fé, e a fé no seu coração desata o céu sobre a sua vida, atrai o favor de Deus e você consegue alcançar a sua vitória. Amém? Estamos num mês cujo tema é Enchei-vos do Espírito. Nosso apóstolo ministrou na quarta-feira o texto que fala que é importante afiar, gastar um tempo para afiar o machado. E ele tem nos ministrado que o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de capacitação e de poder. É o Espírito Santo que vai nos fazer com que nós estejamos alinhados com o plano de Deus. Em vez de atirarmos para todo lado ou ficarmos dando murro em ponta de faca, como diz a expressão, gastando o nosso tempo, redobrando o nosso esforço sem direção, nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. E este mês de fevereiro, início do ano ainda, é propício para que nós gastemos um tempo para dar atenção ao Espírito Santo, entrarmos nessa dimensão poderosa de capacitação. Nós vemos em Êxodo capítulo 31, os versículos 1 a 4, Deus ungindo Bezalel com o Espírito Santo para lhe dar habilidade para executar projetos. Entenda que aquele povo, quase 600 mil homens, como o pastor Clodoilson disse hoje pela manhã, quase 3 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, eles tinham apenas uma profissão no Egito. Eles eram fazedores de tijolos, eles eram amassadores de barro. Eles não tinham capacidade, habilidade para fazer, executar o grande projeto que Deus havia entregue às mãos de Moisés, que era a construção do tabernáculo. Era tudo muito novo para eles. Era preciso que algo sobrenatural acontecesse na vida daqueles homens, para que aquela mentalidade de escravo fosse deixada, e a mentalidade de nobreza viesse sobre eles, para que ele pudesse entender todo aquele projeto. Não era fácil entender o projeto. Até nós hoje, humanos, nós que temos certa capacidade de entendimento, não vivemos numa mentalidade de escravidão propriamente dita, nós temos dificuldade de entender todos aqueles detalhes que Deus colocou na Bíblia, na sua palavra, no seu projeto, para a construção do tabernáculo. Imagine aqueles homens que não tinham cultura, que não tinham letras, que não tinham entendimento, que não tinham formação alguma, mas o Espírito Santo veio sobre eles e eles fizeram coisas extraordinárias. É isso que nós profetizamos sobre a sua vida, que o Espírito de Deus vai te dar uma capacidade sobrenatural. Amém? Não sei qual é o seu projeto, se o seu projeto é passar num concurso público, e eu tenho como experiência que eu era sempre reprovado nas provas de direito penal, processo penal, direito penal. E eu falava com o Espírito, eu comecei a falar com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu preciso entender isso, eu preciso gravar isso no meu coração. É claro que nós temos que estudar, é claro que nós temos que nos esforçar, nós temos que abrir a fonte de conhecimento, mas aquilo não entrava na minha mente, então eu comecei a buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu capacidade para gabaritar a prova de direito penal e processo penal. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a luta que você está enfrentando, qual é a dificuldade que você está passando, mas levante a sua mão direita aí em nome de Jesus, e eu quero dizer, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e Ele vai te capacitar para vencer esse desafio. Amém? Nós cremos que ser cheio do Espírito Santo é muito importante, receber o Espírito Santo é muito importante. Nós temos acesso a isso hoje permanentemente.
o acesso ao Espírito Santo pela obra da cruz, pela obra da redenção. Nós entendemos isso. Mas nós vemos algumas pessoas, alguns personagens na Bíblia, que eles foram cheios do Espírito Santo por um momento apenas. E aquilo, claro que naquele momento que eles foram cheios do Espírito Santo, algo diferente aconteceu, mas depois a vida deles não foi tão equilibrada, tão correta assim. É muito importante nós entendermos que, mais do que sermos cheios do Espírito no momento, é importante nós nos conservarmos cheios do Espírito Santo. Nós vemos que Saul foi um homem que recebeu por 2 vezes uma visitação poderosa do Espírito Santo. Nós vemos que Sansão recebeu uma porção do Espírito Santo. Nós vemos que Jefté e tantos outros na Bíblia, até Balaão, que era um profeta, que veio para amaldiçoar o povo de Deus, num dado momento ele foi cheio do Espírito Santo, para cumprir um propósito naquele momento. Mas o fim destes homens não foi tão bom assim, não foi tão agradável. Por isso que Salomão diz que é muito melhor o fim do que o começo, porque começar é fácil. Nós queremos saber como você vai terminar. E é por isso que nós precisamos nos conservarmos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência momentânea em que você recebe os dons e fala em línguas estranhas. Hoje o pastor Clodoilson pela manhã deixou muito bem claro isso, que o batismo com o Espírito Santo não é apenas um recebimento de um dom, é muito mais do que isso, é uma transformação de vida. É um resultado de um fluir do Espírito Santo que muda conceitos, temperamentos, modos de viver e de ver a vida. Então nós precisamos viver cheio do Espírito, e não apenas ser momentaneamente cheio do Espírito. Nós vemos que na Bíblia nos mostra muitos episódios em que os apóstolos impuseram as mãos. Paulo, em Efésios, capítulo 16 de Atos, fala que ele encontrou alguns discípulos ali, impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vimos muitas pessoas cheias do Espírito Santo quando estavam orando. Aqueles 120 discípulos, Atos capítulo 2, no cenáculo, eles estavam ali e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também de homens que eram constantemente cheios do Espírito Santo. A Bíblia faz referência a alguns, e nós sabemos que haviam muitos, mas ela faz referência a alguns. Nós vemos referência a Filipe, era um homem cheio do Espírito Santo de poder. Nós vemos referência a Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo e os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo. A pergunta é: como, pastor? Eu tenho que ficar 24 horas de oração? Eu tenho que ficar jejuando todos os dias para me manter cheio do Espírito Santo? Ei, espera, entenda uma coisa. O momento que você recebe o Espírito não depende de você. Quando Deus decide derramar o Espírito sobre você, Ele derrama sobre você. Mas manter-se cheio do Espírito Santo depende totalmente de você. E não é o Espírito Santo uma força que você liga e desliga. Ele não tem um botão que você está cheio e você está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, para você desfrutar da companhia dessa pessoa, para você ter intimidade com essa pessoa, você precisa se comportar como essa pessoa quer que você se comporte. Você não vai desfrutar da companhia da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu cunhado, do seu sogro, se você não ajustar comportamentos. Diga, comportamentos. São comportamentos que vão mostrar, que vão permitir que você se mantenha cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vamos para Efésios, capítulo 5, por favor. E nós vamos ver aqui
quais são os comportamentos, os 4 ajustes de comportamento que nós temos que fazer para sermos cheios, para nos mantermos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 18 até o versículo 21. Aqui fala de 4 comportamentos. E é interessante que a Bíblia usa os verbos no gerúndio. E gerúndio, vocês sabem, que é um tempo verbal que expressa continuidade de movimento, continuidade de ação. Então, quando ele diz cantando, salmodiando, sujeitando, falando, dando graças, são verbos no gerúndio, verbos que mostram uma continuidade da ação, um comportamento contínuo. Então nós vamos entender aqui, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19. Primeiro comportamento, falando, diga falando. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. O primeiro ajuste de comportamento para nós nos mantermos cheios do Espírito Santo é ajustar a nossa linguagem. O que é que falamos? Aquilo que você fala pode liberar o Espírito sobre você e fazer fluir o Espírito sobre você, ou pode simplesmente extinguir o Espírito. A Bíblia diz, lá em Efésios mesmo, capítulo 4, que não extingueis o Espírito, toda ira, toda cólera e toda gritaria seja retirada do meio de vós. A gritaria, meu irmão, é uma coisa que nós crentes não podemos viver mais nesse padrão. Esse não é um padrão do reino. Isso tem que ser extirpado em nossa casa. Eu sempre digo que as pessoas que têm o costume de gritar, e às vezes é costume, a gente precisa vencer isso. Todos nós já passamos por isso, eu já passei por isso, minha esposa já passou por isso, eu acho que ela passou mais por isso do que eu. Mas vencemos. Não tem mais gritaria em casa, não tem gritaria, não tem confusão, não tem briga, não tem ira, não tem cólera. Não tem ninguém perdendo a cabeça dentro de casa. Qual é o seu linguajar dentro de casa? Qual é o seu linguajar dentro da família? Qual é o seu linguajar? Qual é o seu padrão de linguagem? Como estão as suas palavras? Você profere palavras de amor, de carinho, de compaixão? Você profere palavras de possibilidades? Ou palavras de impossibilidades, de medo, de terror, de angústia, de acusação? O Espírito Santo de Deus, ele vai se manter vivo em você, agindo em você, enchendo você da capacitação e do poder de Deus, se a sua linguagem for uma linguagem espiritual. Uma linguagem espiritual é uma linguagem afinada com a palavra de Deus. É uma linguagem afinada com os princípios e com os propósitos que Deus revelou na sua palavra. Hinos, salmos e cânticos espirituais. Qual é a sua linguagem? Como você tem se comportado, como você tem colocado, como você tem se expressado no mundo? Nos grupos de WhatsApp, no trabalho, nas reuniões de discussão. Qual é a sua linguagem? A sua palavra produz vida ou a sua palavra produz tristeza? A sua palavra consola ou a tua palavra magoa? Qual é a sua linguagem? Se você quer desfrutar dessa companhia constante do Espírito Santo sobre você, você quer se manter cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma linguagem espiritual. Diga linguagem espiritual. O segundo ajuste de comportamento fala do coração. Cantando e salmodiando ao Senhor no coração. E quando a Bíblia fala de coração, está falando dos nossos pensamentos, dos sentimentos, das nossas emoções. Está falando da nossa meditação.
Salmodiar no coração é o que você mantém dentro de você. Qual é a palavra, qual é o tipo de pensamento que você mantém dentro de você? Qual é o pensamento que você rumina? Qual é a ideia que te move durante o dia e que te move também à noite, na cama, quando você está sozinho? O que é que salmodia no seu coração? O que é que move o seu coração? O que é que implementa a sua meditação? O que é que te acalenta quando você está sozinho? O que é que você permite que seja alimentado na sua mente? Quando nós não podemos evitar que um pensamento ruim venha a nós. Nós não podemos evitar. Os pensamentos, eles são inevitáveis. Mas o que fica na sua mente, o que fica no seu coração, é você que determina. Você pode alimentar um pensamento ruim, ou você pode alimentar um pensamento bom. Você pode receber um pensamento ruim, mas você pode mandar o pensamento ruim embora. O Espírito Santo de Deus, ele requer de você uma mente que esteja constantemente meditando na bênção e na graça de Deus para as nossas vidas. Salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor com o seu coração. Que tipo de sentimento você alimenta? Você alimenta sentimento de ira, de revolta? Você alimenta sentimento de depressão, de tristeza? Que tipo de sentimento você alimenta? Hoje pela manhã o pastor Clodoilson disse que não existe depressão e tristeza que suporte um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai ficar tristeza, não vai ficar depressão, não vai ficar angústia, não vai ficar o mal, porque você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e não vai ter lugar no seu coração para essas coisas. Seja cheio do Espírito Santo. Versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, ajustando o meu modo de ver a vida. Queridos, não é fácil dar graças a Deus por tudo, mas a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo. É bom dar graças a Deus quando estamos recebendo algo bom. É fácil dar graças a Deus quando as coisas boas estão acontecendo. Mas não é tão fácil assim dar graças a Deus quando as coisas não estão indo bem. Mas a Bíblia diz, dê graças a Deus por tudo. E só quem tem uma visão de gratidão consegue fazer isso. Não é fácil, mas é algo possível em nós, mudarmos a nossa forma de vermos as circunstâncias e as situações. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que em toda tragédia existe um livramento. Se você olhar bem, em toda situação ruim tem um livramento. É da forma que você vê. Você pode ver um copo meio cheio ou meio vazio, depende da forma como você vê, se ele está meio cheio ou se ele está meio vazio. Você pode ver numa situação ruim, coisas que não são tão ruins assim, podiam ser piores. Ah, pastor, nada podia ser pior do que nossas estradas estarem todas esburacadas. Mas você não caiu em um buraco. Ah, mas eu caí num buraco, mas o seu carro não quebrou. Ah, mas o meu carro quebrou, mas você não está a pé. Ah, mas eu estou a pé, mas vem cá. Vai ficar pronto o carro, Deus te deu dinheiro para pagar. Ah, mas eu estou sem dinheiro para pagar. Vem cá, alguém vai te abençoar. Alguma coisa, meu irmão, vai acontecer na sua vida de bom mesmo nas circunstâncias ruins. Creia nisso. Deus, Ele vai te abençoar mesmo nas circunstâncias ruins. Ele vai te abençoar. Então, comece a ver a vida de quem, do lado de quem, do ponto de vista de quem tem graças para dar a Deus. Gratidão não é dizer obrigado apenas. Dizer obrigado é educação. É educação. Agora, gratidão é um sentimento do coração, é um estilo de vida.
Você precisa ter um estilo de vida de gratidão. Você precisa abrir a janela da sua casa de manhã e ser grato a Deus pela vida, grato a Deus pelo sol que brilha, grato a Deus pela chuva, grato a Deus pela sua casa, grato a Deus pela sua família, grato a Deus pelo seu cônjuge, grato a Deus pelos seus filhos, grato a Deus pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro, porque Ele cuida de você e Ele vai abençoar você. Seja grato a Deus, desenvolva um espírito de gratidão. Muita gente fala assim: eu não tenho como agradecer a Deus pelos meus filhos, pelo meu filho que está nas drogas. Agradeça porque ele ainda está vivo. E tem uma promessa: é tu e a tua casa, é tu e a tua casa. Você vai ser salvo e tua casa vai ser salvo. Então Deus vai alcançar ele, mais cedo ou mais tarde. Amém? Sempre temos motivos para agradecer a Deus, sempre. Diga: eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Para alguns aqui foi fácil falar isso, porque estão passando momentos bons. Mas eu quero que você, se tem algum momento ruim na sua vida, eu quero que você fale com o coração agora, com força. Diga: eu tenho muitos motivos para ser grato a Deus. Dê um aplauso a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, mudança de comportamento, para nos mantermos cheios, isso agrada o Espírito. Mudando a linguagem espiritual, mudando a meditação dos pensamentos, coração, salmodiando ao Senhor, mudando a nossa forma de ver a vida, sendo gratos pelo que temos e pelo que vamos ter, pelo que vamos ser. Mas termina com o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui fala de ajustar o nosso comportamento em relação ao outro. Não agrada a Deus, não agrada ao Espírito Santo certas atitudes nossas. Quando desprezamos alguém, quando diminuímos alguém. Todas as vezes que alguém é diminuído, o Espírito Santo se entristece. A obra da cruz foi para mim e foi para você. A obra da cruz foi para aquele que está bem e foi para aquele que está muito mal. A obra da cruz foi para aquele que já alcançou a transformação, mas também foi para aquele que ainda não alcançou a transformação. A obra da cruz é para aquele que está vivendo os seus melhores dias, mas também foi por aquele que está vivendo os seus piores momentos. Então nós não somos diferentes um do outro. O preço que foi pago por mim foi o mesmo preço pago pelo outro. O mesmo preço. Toda vez que alguém é diminuído, Deus se entristece, porque Ele não diminuiu ninguém. Ele não tratou ninguém com acepção de pessoas, Ele não tratou ninguém com restrições, Ele abriu a obra da cruz e a obra da redenção para todos nós. Todos podem ter acesso a Deus, todos, pela obra da cruz, pela morte e ressurreição de Jesus, que nós estamos celebrando nessa noite. Então nós não podemos jamais ignorarmos as pessoas, tratarmos com desprezo, tratarmos com descaso, tratarmos com ignorância, tratarmos com peso, tratarmos com diminuição, com humilhação. Todas as vezes que fazemos isso, nós estamos extinguindo o Espírito Santo. Se a esposa é humilhada, se o marido é humilhado, se o filho é humilhado, às vezes até merece, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, ninguém merece ser humilhado por nós. Mas a Bíblia diz que se nós nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará. Não somos nós que humilhamos os outros, somos nós que devemos humilharmos a nós mesmos diante de Deus. E o mandamento é:
se considere inferior. Se sujeita. Considere a importância que o outro tem por causa do temor de Deus. A Bíblia diz que vós sois o templo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós temos que ter temor de Deus quando nós falarmos de alguém. Nós temos que ter temor de Deus quando nós criticarmos alguém. Nós temos que ter temor de Deus quando nós julgarmos alguém. Porque Deus amou essa pessoa e deu seu filho para morrer na cruz por ela. E nós temos que entender que se nós alterarmos esse tipo de comportamento, o Espírito Santo vai se alegrar. Ele vai se manter vivo, a chama vai se manter acesa, a presença de Deus vai ser viva, vai ser constante, vai ser poderosa sobre nós. Eu quero que o grupo de louvor venha a nós agora, venha ao altar. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi foi um homem que sabia ser cheio do Espírito Santo, mas ele pecou. Em Salmo 51, versículo 11, ele diz, se arrependeu de Deus, diante de Deus, ele se arrependeu profundamente, mas ele disse a Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus deu restauração para Davi, e Deus tem restauração para nós, se nós temos falhado em qualquer desses comportamentos, na nossa linguagem, na nossa meditação, no que entra e no que fica no nosso coração, se nós temos falhado na nossa forma de ver a vida, com nosso espírito de gratidão, se nós temos falhado na forma de nos relacionarmos com o outro, se nós temos cometido alguma dessas falhas, é hora de nós pedirmos perdão agora, e dizer, Deus, eu quero o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Enquanto nós louvamos, eu quero que você faça essa oração, eu não quero que você cante, eu quero que você ore a Deus, ore a Deus agora, porque nós vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre você, para te encher de capacitação e de poder, e você vai permanecer cheio desse Espírito.